Bom dia, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai dar início ao nosso estudo sobre a Lei Orgânica do município de Rio das Ostras. Não estranhe se por um acaso eu não olhar para a câmera, eu olhar para outra direção aqui, mas é porque eu estou com o meu guia aberto no computador para poder a gente conversar sobre esse assunto, tá beleza? Bem, eu estava dando uma olhada, vários cargos de disputa que vão ter, né? Todos, no caso, vão ter a lei orgânica. Alguns deles vão incluir também história de Rio das Ostras. Então, a gente, nos nossos vídeos aqui, nessa série sobre a lei orgânica, a gente vai conversar um pouco sobre. Bem, a lei orgânica vocês podem ter acesso no site da prefeitura. Deixa eu chegar só pro lado aqui que eu consegui enxergar o íconezinho do computador. Peraí, pronto. Ter acesso no site da prefeitura. E algumas informações importantes que a gente vai precisar estudar sobre. Isso eles já indicaram no guia, né, do candidato e as informações de conteúdo programático. Bem, tivemos 5 editais. Em cada um desses editais nós temos áreas diferenciadas. Então nós temos no edital 1 algumas áreas da educação, no edital 2 áreas da educação com nível médio, edital 3, Fundação de Cultura, edital 4, SAAI. Se eu trocar a ordem de alguma coisa no meio do caminho, tem mais um para algumas áreas da saúde. A ordem dos editais agora a gente confunde um pouquinho, mas tudo bem. Bem, mas nesses editais a gente tem as informações sobre os cargos. Não saíram todos os cargos disponíveis para a prefeitura nesse edital. Ao que indica, teremos mais de uma fase. Eu já tive acesso a algumas informações aqui sobre outras áreas também que vão ter isso, mas vamos ter que aguardar essas fases que vão sair aí do concurso, beleza. A lei orgânica a gente tem acesso a ela pelo site da própria prefeitura. Você vai lá em www.riodasostras.rj.gov.br e aí você vai em leis e códigos, e a lei orgânica é uma das primeiras legislações que a gente tem. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar quando for a lei orgânica para ver se ela é a mais recente, a gente tem que olhar as emendas. As emendas são as adições, né, que a lei obteve ao longo dos anos e tudo mais, e aí a gente tem que olhar que a última emenda que foi inserida na lei é a 035/2011. Então, significa que essa sua edição ela é a mais atual. Ok, então a gente começa aqui na primeira parte, que é o preâmbulo, onde fala que a lei orgânica, né, foi instituída através desse documento, e nesse documento a gente vai encontrar todas as informações referentes à administração municipal, a questão da legitimidade dos candidatos a vereador, da composição da Câmara Municipal, da própria questão dos servidores públicos. Muitas coisas a gente encontra dentro da lei orgânica. Na nossa conversa de hoje, a gente vai falar sobre o título 1, que é das disposições preliminares. Então, no seu artigo 1º, ele fala que o município de pessoa jurídica de direito público interno é a unidade territorial que integra a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, dotada de autonomia política, administrativa, financeira e legislativa nos termos assegurados pela Constituição da República, pela Constituição do Estado e por esta lei orgânica. Artigo 2º. O território do município poderá ser dividido em distritos criados, organizados e suprimidos por lei municipal, observada a lei estadual, a consulta plebiscitária e o disposto nesta lei orgânica. Vale destacar que o município de Rio das Ostras não possui distritos. Muitas pessoas confundem Mar do Norte e Cantagalo como sendo distritos de Rio das Ostras, mas não são. São como bairros do município, né, ou zonas como a zona rural, onde está Cantagalo e Rocha Leão, que também é outra região que o pessoal confunde bastante. E aí no artigo 2º, no parágrafo 1º, ele diz que são requisitos essenciais para a criação de distritos. Isso já caiu no concurso anterior, de 2012, e no concurso de 2008. O que é requisito necessário para a criação de distrito? 1. População de no mínimo 3%, né? Então, você tem que ter pelo menos 3% da população nessa região, e eleitorado mínimo de 1% do município. Além disso, existência na povoação sede de pelo menos 50 moradias, escola pública e posto de saúde. Parágrafo 2º fala que a comprovação de atendimento das exigências enumeradas no parágrafo 1º far-se-á mediante a declaração emitida pela Fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE,
de estimativa da população, certidão emitida pelo TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral, certificando o número de eleitores, e certidão emitida pelo agente municipal de estatística pela repartição fiscal do município, certificando o número de moradias. Então, nós temos estimativa da população, estimativa de eleitores e estimativa de moradias, que são os requisitos básicos para criação de um distrito. Além disso, destaca que certidão emitida pela prefeitura ou pelas secretarias de educação e saúde do município, certificando a existência da escola pública e do posto de saúde. Então, são esses os requisitos básicos para a criação de um distrito. 3% da população, 1% do eleitorado, tudo isso comprovado através de certidão que comprova o número de habitantes, IBGE, certidão que comprova o número de eleitores, TRE, certidão que comprova o número de moradias fornecida pela prefeitura e um documento informativo da saúde e da educação informando, o número de escolas e postos de saúde. Parágrafo 3º. Na fixação de novas divisas distritais serão observadas as seguintes normas. 1. Evitar-se-á, tanto quanto possível, formas assimétricas, estrangulamentos e alongamentos exagerados, para você fazer ruas e tudo mais. Dar-se-á preferência para a delimitação às linhas naturais facilmente identificáveis. Linhas naturais, entendam, a própria forma do relevo, a estruturação da vegetação, tudo isso para você já considerar como característica para a criação dessas divisas distritais. Na existência de linhas naturais, utilizar-se-á reta cujos extremos, pontos naturais ou não, sejam facilmente identificados e tenham condições de fixidez, para definir, o limite do nosso distrito. É vedada, no inciso 4, é vedada a interrupção de continuidade territorial do município ou distritos de origem. 5. As novas divisas administrativas que venham a ser criadas serão descritas trecho a trecho, salvo para evitar duplicidade nos trechos que coincidirem com os limites municipais. Parágrafo 4º. A alteração de divisa administrativa do município somente poderá ser feita quadrienalmente no ano anterior às eleições municipais. Então, divisão administrativa do município, não é a divisão geográfica do município, entendam isso. A questão da divisão de sedes administrativas dentro do município só pode ser feita a cada 4 anos, e sempre um ano anterior, às eleições municipais. Parágrafo 5º. A instalação do distrito se fará perante o juiz de direito da comarca na sede do distrito. Artigo 3º. O município integra a divisão administrativa do Estado. E aí vocês podem ter acesso a essas informações através do site, por exemplo, do governo do Estado, que divide o município em várias zonas. No caso, a nossa região administrativa aqui, é o último município das Baixadas Litorâneas e iniciando o Norte Fluminense. A sede do município dá-lhe o nome e tem a categoria de cidade, enquanto a sede de distrito tem a categoria de vila. Isso é outra questão que já caiu em concurso, Então, a sede do município tem o nome de cidade e a sede do distrito tem o nome de vila. Artigo 5º. Constituem bens do município todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações que a qualquer título lhe pertencem. Parágrafo único. O município tem direito à participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fim de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais de seu território, que são os royalties que a gente conhece, Principalmente aqui os royalties de petróleo. Artigo 6º, Griffin, ele é muito importante. São símbolos do município o brasão, a bandeira e o hino, representativos de sua cultura histórica. Isso é questão de concurso também. Quais são os símbolos do município? Brasão, bandeira e hino. Artigo 7º. Compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. A gente tem as legislações federais e estaduais, que elas são bem abrangentes, e ao município pode caber a questão da limitação e características próprias da nossa região. 3. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como ampliar as suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. 4. Criar, organizar e suprimir distritos, observando o disposto nesta lei orgânica e na legislatura estadual pertinente. Aí a gente volta no artigo 2º.
instituir a guarda municipal destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. 6. Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, entre outros, seguintes serviços da Prefeitura: transporte coletivo urbano e municipal, que terá caráter essencial, abastecimento de água e esgotos sanitários, mercados, feiras e matadouros locais, cemitérios e serviços funerários, iluminação pública, limpeza pública, coleta domiciliar e destinação final do lixo. 7. Prestar, com cooperação técnica da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população, continuando na missão do município. 8. Promover a proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico e paisagístico local, observada a legislação e ação fiscalizadora federal e estadual. 9. Promover a cultura e a recreação. 10. Fomentar a produção agropecuária e demais atividades econômicas, inclusive a artesanal. 11. Preservar as florestas, a fauna e a flora e os manguezais. 12. Realizar serviços de assistência social diretamente ou por meio de instituições privadas, conforme critérios e condições fixadas na lei municipal. 13. Realizar programas de apoio às práticas desportivas, esporte de modo geral. 14. Realizar programas de alfabetização. 15. Realizar atividades de defesa civil, inclusive a de combate a incêndios e prevenção de acidentes naturais, em coordenação com a União e o Estado. 16. Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso e parcelamento e ocupação do solo. 17. Elaborar e executar o plano diretor. 18. Executar obras de abertura, pavimentação e conservação de vias, drenagem pluvial para as águas da chuva, construção e conservação de estradas, parques, jardins e hortos florestais, construção e conservação de estradas vicinais, edificação e conservação dos prédios públicos municipais. E, além disso, cabe ao município fixar tarifas dos serviços públicos, inclusive dos serviços de táxi, horário de funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e serviços. 20. Sinalizar as vias públicas urbanas e rurais. 21. Regulamentar a utilização de vias e logradouros públicos. 22. Conceder licença para a localização, instalação e funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços, a fixação de cartazes, letreiros, anúncios, faixas, emblemas e a utilização de alto-falantes para fins de publicidade e propaganda. C. Exercício do comércio eventual ou ambulante. D. Realização de jogos, espetáculos e divertimentos públicos, observadas as prescrições legais. E. Prestação de serviços de transportes coletivos, táxi e ônibus, no caso aqui, vans, Artigo 8º e último da nossa discussão de hoje. Além das competências previstas no artigo anterior, o município atuará em cooperação com a União e o Estado para o exercício das competências enumeradas no artigo 23 da Constituição Federal, desde que as condições sejam de interesse público, interesse do município, questões de audiências e tudo mais, Então, gente, essa foi a primeira leitura que a gente teve da lei orgânica, do artigo 1º até o artigo 8º, que conferem o título 2 da competência municipal e o título 1 de disposições preliminares. Na próxima vez que a gente se vê aqui, a gente vai falar sobre o título 3 e entrar no capítulo 1, 2 e 3, a questão do poder legislativo. Então, até a próxima. Façam as anotações, tá bom? Beijinho. Tchau, tchau.